Amém. Deus abençoa todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela graça nós estamos mais uma vez aqui, né? Vamos pedir a Ele que nos ajuda a cada dia ter, como eu estava conversando com o irmão ali fora, né? Às vezes nós temos muita desculpa por tudo, né? Só não tem desculpa para fazer o contrário, mas para vir na igreja nós temos desculpa e tudo, né? Mas vamos pedir a Deus para dar força para nós continuar, mesmo que está difícil, mas vamos continuar até o final, né? Sabe, isso é uma coisa que nós, o próprio mundo, a própria natureza, o tempo está sempre, a gente vê que está só indo a água abaixo, mas nós queremos ir embora daqui, nós queremos estar bem firme na palavra de Deus, né? Nós vamos hoje ainda, eu nem anotei, mas nós vamos continuar orando pelos irmãos, irmão Divino, irmão Sebastião, irmão Daniel, irmão Geraldo e outros mais que estão doentes. Nós vamos continuar orando para Deus abençoar e ajudar. Irmão Zé Neves, graças a Deus, já está ali também, né? Deus abençoa. E abençoa a todos, né? Que mesmo através da internet, se tiver alguém doente, nós vamos continuar orando, pedindo a Deus para abençoar e dar saúde para todos nós. E na verdade que hoje o mundo, a gente vê assim, às vezes outras pessoas estão muito doentes, mas praticamente quase todo mundo está doente hoje, né? Quase todo mundo. Quer dizer, eu não posso dizer que, graças a Deus, sempre dou graças a Deus por estar andando e tudo mais, mas para dormir dificilmente a gente dorme direito, né? De dores e tudo mais, mas eu não sou muito de reclamar. Não sou muito de reclamar, porque não adianta ficar reclamando também, né? Não adianta. Porque isso é da vida. Se nós estamos aqui e vamos ficar velho cada dia, então não tem jeito, né? Não tem, só dores e mais dores, mas sempre lembrando que tem um Deus que pode tirar todas as dores um dia desse corpo e me dar um novo que não vou ter dor nenhuma, né? Então a confiança nossa não é aqui, mas no sentido, porque eu estou vivendo aqui que eu vou ficar, esse corpo vai ficar novo, esse não vai ter jeito não. Então eu estou lutando com esse aqui para ver se eu vou ter um novo depois. A luta é esse aqui que eu tenho que lutar com ele aqui para mim ter o outro novo, né? Então enquanto eu estiver aqui eu vou lutar. E Deus vai me dar força para vocês, dar força para todos que querem vencer, sabe? Porque não existe, ninguém vence sem luta, todo mundo tem que lutar. A gente vê até os animais, a luta que a pessoa tem, então os animais também têm. Se um cachorro é atropelado, uma coisa, você vê a luta que ele faz para viver, então todo mundo quer viver, mas só que nós temos esse entendimento, o seguinte, nós queremos viver e sabemos que nós vamos viver eternamente, mas o trabalho nesse corpo, você lutar, não pedir, Senhor, muda esse, não, muda, Senhor, me dá um novo, eu quero lutar nesse para me ter outro novo. Ninguém consegue, é igual a mesma coisa, vamos pensar assim, nos pentecostais, por exemplo, eles tentam, de todo jeito, como se fosse assim, eu vou lutar para esse aqui, para mim ser um santão aqui, não adianta. Ninguém, só existe um santo que venceu tudo e que está aqui e vence tudo, é Deus. Nós não vamos conseguir nada. Nós temos que lutar e lembrar assim, cada dia o meu corpo vai ficar pior e pior, mas a minha alma eu quero que esteja melhor cada dia. A alma. Então, hoje nós vamos falar muito sobre a alma, né? E até coloquei esse título aí por causa da mensagem, essa mensagem que chegou aqui, nós vamos pegar uns parágrafos dela e vamos ler. Se pecarmos intencionalmente, a alma afastará de nós e não saberemos, sabe? Nós não vamos saber o dia que ela afasta.
Então, isso é que nós vamos ter esse cuidado. E para ela não afastar, nós temos que estar sempre de acordo com a palavra de Deus, para ela não afastar. Se não tiver, ela vai afastar, sabe? Então, isso que nós temos que entender. Nós não podemos ser crentes apenas intelectual, nós temos que entender que nós temos que ser crente de alma. E se a gente olhar no sentido aqui, ó, primeiro esse corpo, depois espírito, depois alma. Então a alma está lá na parte mais baixa, no sentido, né? Mas ela é que comanda tudo. Se a gente entristecer ela, então ela vai nos deixar. E se deixar, ela só volta no dia que a morte vier. E aí que é o problema, né? Esse que é o problema, porque nós temos que entender isso. Enquanto nós temos vida aqui, nós tem chance de mudar. Depois que a vida vai embora, nós não temos chance de mudar. Como está escrito nessa mensagem, a alma, hoje, aqui, ainda está tudo bem, mas quando passar para lá, os clamores, as dores, os problemas, ela vai gritar lá e talvez milhares de anos lá do outro lado, porque rejeitou a palavra, né? Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler talvez as 3 escrituras, assim, eu vou ler uma primeiro, nós vamos orar e depois nós vamos ler as 2, para a gente ter base no que a gente está falando, né? Vamos ler aqui primeiro São Mateus, e depois da oração nós vamos ler Lucas, e depois nós vamos ler Ezequiel. Então vamos ler aqui 7 de São Mateus, a partir do verso 16. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, neste altar, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui, Senhor, necessitado de Ti, Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós viemos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, com reverência diante da Tua palavra, queremos pedir ao Senhor, Pai, ajuda para que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos aqui, Senhor. Muda a nossa natureza, muda o nosso ser. Meu Deus, faça que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, Senhor. Meu Deus, e dá-nos coragem, fé perfeita para lutar e vencer todas as coisas, Pai. Na verdade, Senhor, como o Senhor disse através do mensageiro, no passado, nas eras negras, naquele tempo, eles teriam que vencer feras e tudo mais. Meu Deus, mas hoje não é assim. Talvez a coisa pior que tem hoje, Senhor, é vencer a nós mesmos, Senhor. Talvez, como disse o mensageiro, meu Deus, nós somos o maior inimigo que nós temos, somos nós mesmos, Senhor. Meu Deus, tanta coisa diante de nós, tanta facilidade que há. Meu Deus,
como nós estávamos falando ali, tanta facilidade que a gente tem de vir na igreja. Antigamente não era assim e as pessoas iam. Hoje nós temos facilidade e não vêm. Meu Deus, e isso é o que traz os problemas para nós. Meu Deus, mas ajuda nós, Senhor, pensar diferente, ter o Teu Espírito, porque quem tem o Espírito Santo é diferente. Não é como aquele que vive pelo intelecto. Assim, Senhor, ajuda nós, Pai, para que nós possamos dar lugar ao Teu Espírito, para que o Teu Espírito possa mover as nossas vidas, Senhor, de tal maneira, meu Deus, que cada dia que nós viemos na igreja, ou que cada dia que passa, nós possamos melhorar mais na vida espiritual. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda nós a ajudar as pessoas que estão doentes, Pai. Tantas pessoas que estão doentes, Pai, nós estamos orando por eles, pedindo misericórdia, Senhor. E assim nós pedimos, Senhor, ouve as nossas orações, Senhor, para que essas pessoas recebam, Pai, a cura, e muito mais receba o Teu Espírito, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos todo em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar deles aonde eles estiver nesse momento, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco mais uma vez. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, e aí nós vamos ler ainda no livro de Lucas. Também que é uma escritura que nós podemos parar um pouquinho para entender melhor a respeito dessa escritura aqui, de Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. E está escrito assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceram para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando Jesus viu a ele, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhes que os não mandasse para o abismo. Eu peguei essa escritura também para a gente ver quão difícil é o ser humano. O ser humano, às vezes, se torna pior do que os próprios demônios. Vê que esses demônios aqui, ó, além de conhecer o próprio Jesus, e prostrou diante dele. Quando os próprios sacerdotes não conheceu e nem valorizou e chamou ainda Jesus de demônio. Pense bem a situação nossa. A situação nossa. Olha, se esses demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e quando viu, prostrou diante dele. Nós, às vezes, não respeitamos, nós passamos por cima de tudo, sabe? Então, o problema nosso também está aqui, ó. Nós vamos ler em Ezequiel, para a gente continuar. Vamos ler em Ezequiel aqui, aí a gente vai entender melhor sobre Ezequiel. Aqui, 36. Porque Ezequiel, aqui, o que nós vamos ler, isso era no Velho Testamento, mas estava mostrando a Escritura para o Novo Testamento, sabe?
porque mesmo que seja do Velho Testamento, mas essa escritura que ele disse aqui, de coração novo, espírito novo, e colocarei o meu espírito dentro de vós, isso seria exatamente no Novo Testamento. Então, se no Novo Testamento nós já temos esse espírito, ou não temos, né? Porque se nós não obedecemos, é porque não temos. Porque se Deus está em nós, não vai mudar as coisas como nós fazemos e vimos pessoas fazer. Não tem jeito. Outra escritura, antes de ler, outra escritura foi aquilo que Jesus falou com Pedro. Pedro, isso ele já tinha escutado Jesus já tinha, eu creio que já tinha até ressuscitado. Jesus chegou diante de Pedro e disse assim para ele, ó, Pedro, quando tu converteres, confirma isso a teus irmãos. Quando tu converteres. E Pedro já tinha andado com Jesus 3 anos e meio. E não era convertido. Está vendo? Então, hoje em dia, já tem assim, mas eu creio em Jesus. O diabo também crê. E até estremece. Os demônios o creem e até estremece. Então, nós estamos precisando de pregação para nos ajudar. Porque senão nós vamos ficando daquele jeito, daqui um pouquinho, como eu comecei a falar aqui, ó, quer dizer, os demônios às vezes respeitam mais a Deus do que nós. Às vezes nós viemos na igreja, não dá respeito, não respeita. Então, para que nós viemos na igreja? É para ouvir Deus falar, não é isso? E sair melhor do que nós chegamos. Mas se nós não ir acostumando, daqui um pouquinho, nós não vamos conseguir nada. E aí é o que o profeta fala, a alma o deixa só. A alma já não faz efeito na vida da pessoa. E a pessoa, tudo vai fazer. Se vê um fazer errado, é preferível fazer o errado do que o certo. Porque está vendo o outro fazer. Olha, nós não estamos aqui para fazer o que o outro faz, nós estamos aqui para fazer o que Jesus fez e o que Jesus mandou nós fazer. Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, vamos aqui, então, Ezequiel. Esse ponto aqui é que nós devemos entender melhor. 36, 24. Vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países. Está falando também com os judeus e tudo mais. Porque os judeus também. Ele está falando exatamente primeiro, falando com eles, né? Então diz assim, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Agora, essa água aqui é espírito. Você sabe que no livro de João 7, Jesus falou sobre essa água, ele disse que essa água é espírito, é aquele que recebe o espírito dele, tá? Então essa água é espírito. Então disse aqui, ó, então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todos os vossos imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ó, tá vendo? Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Está vendo? Ninguém consegue fazer nada bom se Deus não tiver nele. Recebeu o coração novo, espírito novo, e ainda não tinha valor diante de Deus, mas ele disse, mas eu vou colocar o meu espírito dentro de vós. Isso significa que quando ele morreu, foi para isso, para que ele pudesse vir morar em mim e em vocês, para fazer essa mudança que nós precisamos. Então, por isso aqui, ó, nós lemos a palavra, a primeira escritura aqui,
nós lemos, é claro que nós, como seres humanos, nós somos árvores diferentes. Porque, na verdade, se você plantar uma árvore, aquela semente que você plantar, é a árvore que vai nascer. E se é uma boa semente, ela vai dar fruto bom. Mas no sentido nosso aqui é diferente. Porque nós já viemos aqui como árvore ruim, porque nós viemos da mulher. Já é uma coisa que não é boa. Então, tinha que haver uma mudança. E só Deus podia fazer essa mudança em mim e em vocês. E a mudança era, como está escrito ali em Efésios capítulo 2, todos nós, por natureza, era esse tipo de árvore ruim. Todos nós, por natureza, era filhos da ira, como os outros também. Agora, pense bem em ser filho da ira. Pense bem. Mas Deus, que é rico em misericórdia, está vendo? Muda a natureza. Então, a natureza do cristão é mudada por Deus. Então, quando Deus muda a natureza, então eu e você vai passar a ser uma árvore boa. Vai dar fruto porque nós temos a vida de Deus em nós. Sem a vida de Deus, nós não somos nada. Sabe? Talvez nós seremos piores miseráveis, mais do que um bêbado lá fora, porque nós falamos que nós somos crentes, que nós somos isso. O bêbado não fala isso. O bêbado, quando chega no boteco, ele pede uma cachaça, para provar que ele é um bebum. Mas nós viemos na igreja dizendo, nós somos crentes, nós somos isso, nós somos... Mas será que lá fora nós estamos dando fruto? Porque o caso é lá fora. O profeta diz que lá fora também nós temos que ser carta lida pelos homens. O próprio Paulo falou isso. Nós temos que ser cartas lidas pelas pessoas. Agora, já pensou? Viver de qualquer maneira e quer ir para o céu? Não tem jeito. Só vai para o céu quem obedece a palavra de Deus. Porque nós acostumamos, a gente começa do púlpito, a gente começa pelos pastores. Nós pensamos, porque nós pregamos, Deus está obrigado a nos salvar. Deus não está obrigado a salvar, porque nós temos um dom, e dom é dado sem arrependimento. Então, uma pessoa pode pregar e não ser salvo. Nós só somos salvos se nós obedecemos a palavra de Deus. Então, se eu prego, eu tenho que procurar viver o que eu prego, senão eu não vou para o céu. Não é o caso que as pessoas pensam, mas eu já tenho tantos anos que prego. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver de anos. Ninguém, nesse sentido aqui, ninguém aposenta. Ninguém aposenta nem pregando e nem vindo à igreja sentar no banco e lisar banco. Não aposenta. Isso não existe aposentadoria assim. Existe a obediência. A pessoa pode vir na igreja, às vezes, uma semana, e o rapto acontecer, se ele é obediente, ele vai embora e quem lisa banco pode ficar. É isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui exatamente porque nós estamos no fim. E nós temos que ouvir essas coisas, porque o mundo lá fora está uma beleza principalmente para os crentes lá fora, está uma beleza, sabe? É política, é mistura, é aquela coisa misturada, né? Mas aqui não, aqui é Deus. É Deus ou nada, sabe? Então, o que nós precisamos de entender é isso. Então, eu estava olhando, nessa mensagem, o véu interior, estava olhando sobre aquela moça, que o profeta falou que tocava piano. Vocês já devem ter lido, né? A moça que tocava piano. Aquela moça era uma crente. Mas ela tocava piano e ela pensava que aqui já estava ótimo, né? Casou depois, começou a olhar as outras, porque o problema é por isso que às vezes aqui, esses dias eu estava conversando até com o irmão a respeito disso. Porque se uma moça começar a vestir diferente e não está bem, a outra vai ver e quer fazer igual. E seria
Ou tem que ser o contrário. Tem que ser assim, se uma não está vestindo bem, que as outras que vestem bem, dá conselho a que não veste bem. Tinha que ser assim, mas não é. Não é, porque, mas o pastor não fala nada, então, aí já começa por ali, porque é tão difícil andar no caminho certo, mais difícil é sair do caminho. Então, se a coisa está indo para o lado contrário, é fácil demais de olhar e falar assim, mas fulano de tal está na mesma igreja, está fazendo desse jeito, eu também posso. Porque aqui é o que vem, que essa moça tinha, ela vivia através do intelecto, mas a alma dela não era convertida. Tocava piano, casou, daqui um pouquinho ela viu um rapazinho que estava ali, já começou a namoriscar, tá? E depois começou a vestir tal coisa, porque via que a outra igreja, que ela mudou de igreja, a outra igreja estava diferente. Já estava usando, quem sabe, sapato alto. Mas é da mensagem também, eu vou fazer. Faz para você ver. Porque dificilmente você vê pastor falar de sapato. Agora, não sei por que não fala, né? Não sei por que não fala. Porque a Bíblia fala e o William Branham ensinou isso praticamente quase toda a mensagem. E o próprio Isaías falou que as mulheres dos últimos dias iam andar cascavelando, para provar assim, eu vim da serpente e não obedeço a Deus. Se anda cascavelando é porque veio foi da serpente. Veio daquela raça, por isso que todo homem, toda mulher que veio através da mulher, todas essas pessoas, é cheio de inquietação, sabe? Por isso que eu estava falando com o irmão esses dias sobre o pacto. Primeiro pacto era Deus criar as pessoas, trazer pela criação original. Segundo pacto, depois do pecado, mudou o pacto. É uma confusão, sabe? É um galo e uma galinha, um homem e não sei quantas mulheres, e isso foi o pecado que trouxe isso. Jesus veio e mostrou, não pode ser assim, no princípio não foi assim, tem que mudar. O William Branham veio, Deus através de William Branham falou, não pode ser assim, até então Deus perdoa, mas daqui para frente se fizer não tem perdão. Está vendo? Deus corrigindo, cada dia Deus corrigindo. Agora nós estamos na última geração. Então o que acontece? Se nós não ensinar o que é verdadeiro, nós vamos entrar para o buraco. Não tem salvação. Porque tudo Deus já consertou nessa geração, através dessa coluna de fogo. Essa coluna de fogo não deixou um erro na palavra. Tirou tudo que era o contrário e colocou tudo na ordem. E agora, nós pregadores, pastores da mensagem, que se cuida, porque senão nós vamos para o buraco e também a igreja também. É nós que temos que cuidar, tem que partir daqui, a coisa tem que mudar. Não é viver pelo intelecto, não, nós temos que mudar. É tanto que essa moça aqui, vocês vão lendo lá, e não precisa nem de ler aqui, ela foi. E depois, porque o resultado vem, irmão, se eu errar, se eu viver errado, se você viver errado, se você ou morre e vai para o inferno direto, ou então pega uma doença sem cura. Essa moça mesmo, ela pegou uma doença, porque ela foi aborrecendo, foi até que chegou um problema sério. E a morte chegou também. Porque depois da doença, ela foi para o hospital. Aí que vem o problema. E aí o médico, tá sentindo dor? Injeção. Mas aí o profeta diz, injeção pode até resolver o problema, mas aqueles gritos, aqueles problemas, desce para lá. Deixa eu ler pelo menos essa parte aqui. Vamos aqui. Escute bem aqui, porque nós temos outras mensagens para ler. Aqui, eu vou ler aqui, nessa parte aqui de 54, da mesma mensagem, o véu interior.
E ali ela estava, primeiro aqui, ó, a doença que ela pegou aqui, ó, vamos aqui, quer ver? 47, 48. Quando você diz que é um crente e faz essas coisas, isso mostra que há algo errado. Você não crê, você está fingindo que crê, você está usando os arrazoamentos e não a convicção da sua alma, porque sua alma é a parte de Deus que está em você, viu? Que concordará com o fato de que a palavra de Deus é verdadeira. Então a alma concorda com tudo que Deus fala e que é verdade. A alma concorda. Sabe? Então, aí diz aqui, ó. Caso contrário, você simplesmente aceitará o seu intelecto. Aí você pensa. Aí ela continuou, é claro que com aquele espertinho, ela deveria ter tido inteligência, quer dizer, ela já tinha arrumado um outro homem, né? Suficiente para saber que se ele abandonou uma esposa, abandonaria a outra. E então foi isso que ela fez, que ele fez. E então ela se degradou tanto, mesmo indo à igreja, mesmo tocando piano, a ponto de começar a viver com um marido que era marido em concubinato. Mas o pecado o alcançou, viu? Não pense que ele não vai te alcançar, vai. Seus pecados te encontrarão. Depois de um tempo, ela começou a sentir dores na parte inferior do corpo e não deu atenção a elas por um tempo. Quando ela foi ao médico, descobriu que tratava de uma doença maligna em estágio avançado. Nada podia ser feito. Ela ia morrer. Agora, deixa eu adiantar aqui. Vamos aqui agora. Aqui mais na frente. Então, diz aqui. Deixa eu começar aqui. Aí veio o caso aqui e disse, o jeito é continuar lendo, né? Aconteceu que ele é pastor de nossa própria igreja, um homem muito espiritual, formado em faculdade, por isso que eu não gosto de ler tanto, deixa eu adiantar mesmo aqui, deixa aqui. E ela afirmou isto e não é da sua conta, quer dizer, foi lá, ela falou, não, isso não é da sua conta, eu não mandei te chamar, quer dizer, não mandou chamar ele lá, porque ele foi lá para orar por ela, não mandei te chamar. E ele respondeu, sim, mas senti que Deus me chamou para vir. Indagou, e quanto a esse marido com quem você vive, com concubinato? Ela respondeu, isso não é da sua conta. Ó, tá vendo? Estou tão bem quanto o restante de vocês. Sou cristã e ela cria nisso. Você pode crer em uma mentira e ser condenado por ela também. A Bíblia, isso é certo. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. Está vendo? Agora deixa eu ir mais na frente aqui. Aqui que eu quero que os irmãos entendam aqui, ó. 54. E ali ela estava naquela condição, mas quando o intelecto começou, aqui que é o problema, que quando a morte começa a atingir o corpo, aí que vem o problema. Que aquela alma que deixou a pessoa volta. E aí é que a pessoa vai notar que ele era perdido. É nessa hora, porque enquanto a pessoa vai errando, a alma o deixa só. E deixa fazer o que quer. Aí já não faz nenhum contato, pode fazer o que quer e tudo mais. Mas na hora que a morte atinge o corpo, aí ela volta. Para cobrar. Por que você não deu atenção? Por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Aqui é que vem o problema. Escute bem aqui.
E ela ali estava naquela condição quando o intelecto começou a falhar, quando os arrazoamentos falharam, sua fé intelectual que ela tinha em Deus, que estava em sua cabeça. Então aquela alma que havia entristecido começou a se aproximar dela. É isso que aqui, é que eu e você tem que deitar e pensar nisso aqui. Pense bem na sua vida. É claro que aqui eu estou pensando e pregando para muitas pessoas, mas às vezes eu deitado na cama, pensando em mim. Porque uma hora eu vou sair daqui. Uma hora eu vou sair e eu tenho uma alma. Vocês têm uma alma. E nós não podemos entristecer ela. Porque nós cremos que ela foi convertida. E quem converte a alma é Deus. A alma é a natureza do Espírito. Porque nós viemos com a natureza do mundo, como está escrito lá em Efésios. Mas Deus, que é rico em misericórdia, muda essa natureza. Tira a natureza ruim e coloca dele. E a natureza de Deus, você sabe por que Deus está em nós? Para crer na verdade. Para aceitar a verdade, aceitar o sacrifício que Ele fez. E lembrar assim, você não dá conta de fazer, mas eu fiz por você. Então essa alma é para isso que ela fica dentro de nós. Então escute bem aqui, Então aí, aquela alma que ela tinha entristecido começou a aproximar dela. E ela clamou, meu Deus, estou perdida, estou perdida. E seu pastor disse, está vendo? Aqui veio o problema. Né? Aí, está vendo? Ela afirmou, seu enganador, eu estou perdida. Quer dizer, aí vem agora em cima do pastor. Já pensou se a gente pregar mentira e depois lá? O problema não é só aqui, porque às vezes uma ali, e as outras que ele enganou? Uma só que nós estamos vendo falar, mas e o resto que ele enganou, que pôs na mesma condição? Que foi para lá e ele vai sofrer por todas elas. Que o pastor é o que vai mais sofrer, porque ele pregou, se ele pregou para uma para enganar uma, ele enganou o resto. Mas se ele prega para salvar, é claro, por isso que nós temos que sempre lutar para as pessoas entender que a palavra de Deus é verdadeira. Homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. E com Deus ninguém brinca. Ninguém brinca com Deus. Então vamos lá. Então ela clamou, meu Deus, eu estou perdida. Aí, e seu pastor disse, e ela afirmou, seu enganador, estou perdida. Clamou, doutor, isso é o médico, né? Clamou, doutor, vem aqui. Ela está agitada, está histérica. Aplica uma injeção no braço dela. Quando aplicaram a injeção, ela disse, estou perdida, estou perdida. Outra injeção, quer dizer, vamos dar mais injeção para ver se ela cala, né? Estou perdida. E a injeção fez os seus lábios pararem. Mas nunca parará aquela alma com a qual você conviverá por toda a eternidade. Viu aqui? Os lábios dela parou, porque ela não gritou mais. Mas e a alma? A cobrança que fez vai cobrar dela o tempo todo na eternidade. Sempre lembrando, por que você não obedeceu o Evangelho? Por que você não fez isso? Você teve tempo para isso, você foi na igreja, você ouviu e não aceitou, por que você não fez? Essa cobrança é direto. Pilatos está lá, sofrendo. Pilatos está lá sofrendo, e escutando aquilo da própria esposa. Não faça isso, sabe? Eu creio que foi Pilatos mesmo, né? Não sei se foi, mas ele está lá sofrendo, porque ele teve oportunidade. Ele mesmo falou assim, eu tenho poder para te soltar. Jesus falou, não, todo poder vem de cima. Você vai fazer o que foi determinado você fazer. Duro, né? Eu tenho poder. Ele falou, não, todo poder vem de cima. Em outras palavras, você está aí para isso. Você vai me entregar para eles. E fez, mas hoje está lá.
Hoje ele está lá clamando. Por que eu fiz isso? Você já leu uma mensagem falando? O Pilatos está lá clamando hoje. Já tem 2000 anos que ele está clamando. E além disso, e isso aí não é o verdadeiro castigo. O verdadeiro castigo é o lago de fogo ainda. Isso é apenas um clamor de sofrimento, mas e o lago de fogo que vem depois? Pense bem, se nós não devemos deitar na cama e parar, pensar no que a oportunidade que Deus nos deu. Uma mensagem como essa que Deus nos deu, através de um mensageiro que Ele enviou. E nós, e milhares de pessoas, estão rejeitando. Milhares estão rejeitando. Mas aí, deixa eu só terminar aqui, eu vou ler a outra mensagem aqui. Então, diz aqui. Então, aquela alma com a qual você conviverá por toda a eternidade, que ela entristeceu por descrer da palavra de Deus. Uma mentira, uma mente intelectual que por meio de suas razões a fez crer tanto em sua mente que estava certa quando estava errada. É assim com milhões de pessoas no mundo hoje que professam o cristianismo e eles não sabem nem qual é o primeiro passo em direção a Deus. Amém? Você nem sabe. Mas eu vou na igreja. Não é só isso. Não é só isso. É obedecer, sabe? É isso que a gente tem que entender, sabe? É obediência à palavra de Deus, sabe? Aqui, por exemplo, deixa eu ir lendo algumas mensagens que na quinta-feira sempre eu gosto mais de ler a mensagem. Aqui, escute bem aqui. Mensagem sede. Sede aqui 227 primeiro. Vamos aqui. 227. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Esse aqui também é um caso de uma mulher da escola dominical. Esse aí eu não vou ler, não, porque nós já lemos uma muito parecida. Vamos aqui agora, aqui, ó. 243. Querido Deus, pensar nas decepções lá no julgamento, quando pessoas que viveram uma vida limpa, boa, santa, iam à igreja, tão fiéis quanto podiam e perdidas. Pense bem. Agora, vocês querem uma explicação? É porque confiava em si mesmo. Vestia bem, às vezes vestia direitinho, mas lá no coração, lá na alma, ela não era crente, ou ele não era crente. Sabe? Quer dizer, era só a parte externa. Tem pessoa que acostuma a vir na igreja. Eu vou e aquilo vai. E você sabe que teve pessoas que viveu aqui 20 e tantos anos e vir na igreja, quando chegou o dia dele ir embora, ele foi. Mas o senhor pregou que Jesus é Deus? Eu falei, preguei, e ele é Deus mesmo. Aí pronto. Depois de 20 e tantos anos. É porque aquele dia era o dia dele ir embora. É isso. Esse que é o problema nosso. Porque se eu não sou um eleito, vai chegar o dia de eu ir embora. Alguma coisa vai fazer eu ir embora. Mas se eu sou eleito, nada me tira da palavra. Nada nos tira da palavra. A coisa é Deus em mim, Deus em nós. É a segurança que o eleito tem, é Deus em nós. Não é apenas vir na igreja. É claro que isso aí, se Deus está em nós, Ele puxa você para ouvir a palavra dele. Aí é outra coisa. Agora, nunca é esse tipo de acostumar. Eu vou porque se eu não for, né? Não é isso. Aí você tem que vir assim, eu vou porque eu quero ouvir Deus falar. Aí é diferente. Mas aí, olha, veja aqui, agora diz aqui, aí ele diz, pensar naqueles fariseus com
como desde garotinhos foram treinados na palavra, cresceram através de escolas e tudo mais, santos tinham que ser, ou seriam apedrejados até morrer. E Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Pense bem uma coisa dessa. Santos, porque tinha que ser, os sacerdotes, eles tinha que ser uma linhagem de pessoas sem falha, mas falhou em ver Jesus, em conhecer Jesus. Pois é, e os demônios viu Jesus, e creu, e prostrou. E eles não viram, e treinados desde criança, não viu, porque aquilo se tornou um treino, mas apenas exterior, não tinha nada dentro. Porque quem tem Deus dentro, como ali nos dias de Jesus, se esses sacerdotes, se essa linhagem mesmo de Levi fosse uma linhagem que tivesse vindo da maneira certa, o dia que Jesus aparecesse, eles criam, mas ele não creu. Não creu por quê? Porque não tinha nada de Deus neles, só tinha religião. Era só religião. Por isso hoje, irmão, como eu li uma mensagem, não esqueci o nome dela agora, mas é assim, o profeta diz: hoje não é como lá nos dias dos leões, porque quando ali a salvação sua é certa, se você fosse um leão te comesse, você estava salvo. Mas ele disse: agora é diferente, não tem nada de leão mais, agora é eu e a palavra, é eu e a verdade hoje. É ou eu aceito a verdade, ou eu aceito um pastor, porque tem pessoas que honram mais o pastor deles do que a própria palavra. Irmão, nunca faça isso. Deus está em primeiro lugar. Você tem que crer, você tem que obedecer, você tem que saber aonde a palavra está sendo pregada. Como sempre eu falo, se você é um eleito e descobrir que aqui não está pregando certo, vai para o lugar que está certo. Deus vai mostrar para você aonde está pregando certo. Isso eu tenho certeza. Sabe? Eu estou te dando um modelo, tá? Se eu não tivesse pregando, se a gente não estiver pregando certo aqui, Deus vai te mostrar que não está certo e vai te mostrar o lugar certo. Mas de todas as maneiras você vai para o céu. É isso que nós temos que entender. Nunca acostuma com o pastor. Nunca acostuma. Meu pastor é isso. Não, o meu pastor verdadeiro é isso. Ele me salvou e eu quero prostrar aos seus pés. Meu pastor chama Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro pastor. E a vida eterna. Esse sim. Agora não adianta, sabe? Então ele disse que como Israel desceu ali embaixo, que isso seja uma advertência para os pentecostais. Senhor, através da nação, como Moisés, um profeta que desceu para o Egito, para cumprir a palavra de Deus, para lhes trazer a luz do entardecer. Está vendo Moisés aí, né? É claro que está falando uma parábola, mas Moisés nosso aí, né? Trazer a luz do entardecer, como eles viram os grandes milagres de Deus, como eles o seguiram, atravessaram o mar vermelho, batizados nele, foram ao deserto e comeram a comida dos anjos que caiu do céu, e então recusaram tomar toda a palavra. Quando eles voltaram de Cades Barneia, voltaram para Cades Barneia, da terra prometida, e disse: eles são como gigantes, não podemos fazer isso. Quando Deus disse: eu já lhes dei a terra, quer dizer, a fronteira, Jesus disse: eles todos pereceram, morreram, se perderam sem Deus. Não obstante, fizeram todas essas coisas, eles viram esses milagres, regozijaram, dançaram pelo litoral com Miriam, quando eles tocaram o tamborim,
tamborim, e somente 3 de 2 milhões entraram. Pensa bem numa coisa dessa, né? Olha você vê a dança de Miriam. A dança foi por causa daquele grande milagre de atravessar em terra seca. Mas logo que atravessa, ó Miriam falando mal da mulher de Moisés. Pensa bem uma coisa dessa. E não durou muito tempo, ela morreu. Porque logo, porque às vezes as pessoas não têm, como uma vez um pastor, uma vez até falou que Moisés tinha uma concubina, mas não é, Moisés não tinha uma concubina. Moisés, eles não conheciam a mulher de Moisés, e a mulher dele era negra, né? E Moisés tinha casado, e aquele problema de que a mulher dele, que ele esqueceu, como o profeta dizia, ele esqueceu de circuncidar o seu filho, e ela fez aquilo e voltou para trás, para a casa do pai. E Moisés foi só. Depois que eles atravessaram, olha na Bíblia, está escrito lá, atravessaram o mar e tudo que estava no deserto, o pai da mulher dele pegou e levou ela com os filhos. E quando Miriam viu, aí começou a falar mal. Aí veio a doença pior, a lepra. E ela foi leprosa. E Deus, através de Moisés, teve que orar por ela, mas só que ela não durou muito. Mas dançou, porque, é claro, irmãos, se a gente não tiver cuidado, quando a mensagem chegou no Brasil, todo mundo, eu sempre falo isso com minha esposa, era todo mundo junto, era a maior alegria. Hoje, é todo mundo afastado. Mas era a maior alegria, porque era a melhor coisa, para eles foi a melhor coisa atravessar o Mar Vermelho. Coisa boa, né? Aquele tanto de água, aí a água volta, faz um muro e passa em terra seca. Aí lá no outro lado viu um defeitinho, sem saber de nada, aí vai falar mal. Aí os problemas começaram. Por isso eu sempre falo, esse homem, não fala mal dele não, tá, gente? Esse homem aqui foi a boca de Deus na terra. Não fala nada contra ele. Só se você puder olhar e falar assim, esse homem verdadeiramente falou por Deus na terra. E Deus vai agradar e te salvar a sua alma, a minha também, e me colocar nos passos certos. Para não desviar. Alguém falou mal de Moisés, quem falou? E era 2 milhões, e sobrar 3, que era Moisés, Caleb e Josué. Daquela geração que saiu. O resto que entrou na terra prometida, era pessoas que tinham menos de 20 anos. Até os de 20 anos pereceu, porque já tinha ideia do que os pais falavam. Teve que perecer. E Deus mandou destruir, ou esperou 40 anos para uma destruição total, para ficar só aqueles outros. E mesmo assim, aqueles que entraram na terra prometida, chegou nos dias de Jesus, mataram Jesus. Está vendo? E Jesus falou assim, vocês são filhos do diabo. Já pensou uma coisa dessa? É duro, né? Mas é assim. É assim, nós temos que estar aqui com Pedro. Nós temos que estar aqui com Pedro. Pedro, Senhor, não pode acontecer isso. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro continuou sendo crente. É isso que nós temos que entender. Se Deus falou, vamos obedecer. Não importa que dói do fio da cabeça nos pés. Vamos obedecer. Já pensou se fosse eu? Será o que eu ia fazer? Para trás de mim, Satanás. É claro que ele não estava chamando o eleito de Satanás, mas é porque o eleito estava com a conversa meia tossida. Porque ele não tinha que falar aquilo, que Jesus tinha que ir lá. E Satanás é que estava querendo tirar aquele plano através de Pedro. Por que ele não usou Judas?
Ele não usou Judas, mas usou Pedro, porque Pedro ia ser o pastor da igreja. Pense bem numa coisa dessa. Mas ele só ficou triste, mas continuou andando com Jesus. Depois ele até falou assim: para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. O que nós vamos fazer? Sair. Mesmo que o Senhor fale isso com nós vamos continuar. Mesmo que o Senhor prega duro, nós vamos continuar com o Senhor. Nós queremos subir, nós queremos ir para o céu. Deixa eu ler só mais uma partezinha aqui. Escute bem aqui, ó. Nessa mensagem aqui, liderança. Aí eu vou terminar, tá aqui. A escolha, 162. A escolha de sua conduta, você não pode misturar isso. Você é por Deus ou você é contra Deus. E as expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. Quer dizer, a árvore boa dá fruto bom, né? Veio o cardo, nós meramente pensamos: eu obtive o batismo do Espírito Santo e estou indo para o céu. Aquilo não significa nada que você está indo para o céu. Não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda está perdido e ir para o inferno. E aí? E aí, hein? Você entendeu agora? Isso aqui significa o Espírito novo. A pessoa anda no Espírito novo, mas nunca foi convertido na alma. Porque Deus converte a alma. Mas a pessoa pode receber o batismo no Espírito e dançar no Espírito, fazer tudo no Espírito que ele tem e nunca ser um eleito. E nunca ser um eleito. Vocês notaram aqui? Vocês creem no que o profeta falou? Pois é, está vendo aqui? Então vamos terminar aqui. Quer dizer, e você achando que está indo para o céu, e não, Senhor, você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda está perdido e ir para o inferno. A Bíblia diz assim, exatamente isso. Olhe, aqui você é uma pessoa exterior. Quer dizer, você está me vendo aqui. Como o profeta diz, você está me vendo aqui, mas esse não sou eu. Tem uma mensagem que ele diz: esse não sou eu. O eu está dentro de mim. Você tem 5 sentidos que comunicam com o corpo exterior. Deus te deu 5 sentidos não para comunicar com ele. Isso aqui para alimentar aqui, esses 5 sentidos, não para comunicar com ele, tá? Comunicar com o seu lado terreno: visão, paladar, tato, olfato, audição. Então você tem um espírito no interior daquilo que tem 5 saídas: consciência, amor e assim por diante. 5 saídas com os quais você comunica com o espírito do mundo. Viu? Esse espírito em conversa. Aí é só para comunicar com o mundo. Porém, com o seu espírito. Seu ser físico comunica com o físico. Seu espírito comunica com o espírito. Porém, dentro daquilo você tem uma alma. E aquela alma é o gene que vem de Deus. Entendeu agora? É essa alma que tem que ser convertida. É essa alma que Deus tem que mudar a natureza dela. E quando Deus muda a natureza dela, aí você passa a ser um cristão autêntico, em obediência a Deus. Eu e você. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Que Deus abençoe vocês e todos que estão através da internet. Que eles tenham uma compreensão disso aqui. Que ser crente não é brincadeira. Não é brincadeira, sabe? Porque às vezes a pessoa fala: mas eu já estou na igreja. Eu tenho, os filhos, por exemplo, começam a crer que o pai vai salvar eles. Só tem um pai que salva, esse é Deus. Ele se tornou um filho para salvar a humanidade. Mas o pai terreno não salva filho, não. Ele pode até te dar uma experiência para você vir na igreja, crescer, ouvindo a verdade. Mas só existe um Salvador. Esse é Jesus Cristo.
Amém. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra pregada, Senhor. É tão bom, meu Deus, ouvir a tua palavra. Meu Deus, ajuda nós, Senhor, quando nós chegarmos em casa ou em qualquer lugar, a chegar em casa, Senhor, quando estiver orando, pedir graça ao Senhor, Pai, porque amanhã pode ser tarde demais, amanhã posso não estar vivo mais. Amanhã pode que alguém não esteja mais vivo, Senhor, mas enquanto estamos vivos, Senhor, ajuda nós, tira todos os nossos pecados, toda a incredulidade, ajuda nós, Senhor, sai daqui melhor do que nós entramos aqui, Senhor. Olhe por cada um de nós, olhe pelos irmãos que estão ouvindo através da internet, Pai, e ajuda eles também, irmãs, ajuda cada família, Senhor, ajuda os pais a ensinar os seus filhos a viver uma vida correta, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é que nós estamos pedindo todas essas coisas. Meu Deus, ajuda nós estamos voltando para os nossos lares, guia os nossos passos, Senhor, e tira todo o mal que causa problema na nossa vida, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, cura as nossas enfermidades, tira todas as coisas más e coloca, Pai, paz em nosso coração. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.